Olá, povo de Deus, sexta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, 3 de setembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Colossenses 1, de 15 a 20, e de Lucas 5, de 33 a 39. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Estamos diante de um hino cristológico que o autor da carta aos Colossenses provavelmente tirou do rito batismal do primeiro século. Apresenta Jesus como primogênito de toda a criação. E assim dizemos que a cristologia desta carta é descendente, isto é, vem de cima, diferente das cristologias ascendentes, que vem de baixo, isto é, primeiro a encarnação e daí a revelação da messianidade de Jesus Cristo. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Aqui também Jesus é aquele que torna visível Deus, do qual é imagem. Além disso, Jesus é apresentado como aquele que esteve sempre presente, desde a criação. Tudo foi criado por meio dele e para ele. No hino primitivo, corpo significava o universo, mas com o acréscimo da expressão, que é a igreja, passou a indicar a comunidade da nova criação, da qual Cristo é a cabeça. Outro tema caro para essa carta é a questão da plenitude, em grego, pleroma. Deus habita em seu Filho com toda a sua plenitude, diz nosso texto. Teilhard de Chardin estendeu essa compreensão afirmando que Deus habita em sua plenitude todo o universo. Foi por isso acusado de panteísta, mas ele dizia que o pleroma de Deus marcava, selava toda a criação. Ainda nosso texto de hoje faz culminar o hino cristológico com o sacrifício da cruz, sacrifício da paz e reconciliação. Jesus pacifica todo o universo e se adianta a todos com a sua ressurreição, como garantia da nossa ressurreição. Por fim, temos aqui também um outro tema caro para os cristãos da Reforma do século XVI. Jesus Cristo como único mediador entre Deus e a criação. Assim como aparece bem explícito na primeira carta a Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou para resgatar a todos. Para os colossenses, Cristo também é apresentado como o único mediador entre Deus e a criação. E só ele, através da cruz, é capaz de reconciliar Deus com as criaturas submetidas ao pecado. Lucas 5, 33, 39. Os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus
jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles. Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então naqueles dias eles jejuarão. E Jesus contou-lhes uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Qual o sentido do jejum para os discípulos de João ou dos fariseus? Era o jejum da espera pelo Messias. Mas agora este jejum não tem sentido, pois a espera acabou. O casamento é sempre evocado como um momento de festa e de alegria, e é isso que Jesus significa na vida de seus discípulos. Não tem sentido cobrar deles que façam jejum agora, na presença do noivo, na presença de Jesus. Enquanto Jesus está no meio deles, é tempo de festa, não de jejum. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então naqueles dias jejuarão. Trata-se de um tipo de anúncio de paixão, mas diferentemente de todos os demais, onde Jesus diz de que tipo de morte ele sofrerá. Mas adianta que partirá, se ausentará, e aí será a ocasião de jejum dos discípulos. As duas pequenas parábolas são similares em seu sentido. Roupa e barril velhos simbolizam estruturas que não resistirão à novidade da Boa Nova. Jesus não veio anunciar reformas, mas sim transformação. É Boa Nova por inteiro e não pela metade. Somos mais afeitos às reformas. E ainda argumentamos que escolhemos isso porque eu não sou radical. Nossa sociedade é o exemplo mais claro dessa postura. Temos até medo da palavra conflito. Ora, Jesus tinha sua missão e nada o fazia abrir mão dela. Se fosse para evitar conflito, ele teria feito o jogo dos fariseus e mestres da lei. Quando ele diz que não veio revogar a lei, mas levá-la à perfeição, ele aprofunda o sentido da lei de tal forma que os mestres e doutores da lei da época não se identificam com tal transformação. Temos medo de afirmar que Jesus foi um líder radical, mas ele gostava sim de ir ao âmago da questão, ou seja, à sua raiz. Podemos ter certeza, na conjuntura que vivemos, Jesus não se identificaria com reformas, mas sim com transformações necessárias que defendessem os interesses dos pobres e descartáveis. Vinho novo em odres novos. Os odres judaicos não comportavam a boa nova de Jesus, assim como o nosso sistema econômico e político não responderá às exigências de uma vida digna apenas com remendos e reformas paliativas. É preciso não ter medo de transformações, ainda que elas nos custem autênticas revoluções, que, a exemplo da mulher, ao parir um ser novo, sofre. Porém, ao tomar o filho nos braços, nos oferece
a cena de imensa e inigualável ternura. Ninguém pare algo novo sem sofrimento. O novo não vem à luz sem sofrimento. Um beijo no seu coração.